Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. E agora eu vou dizer que um tema que a gente mais precisava trazer do momento, um mais aquecido, é o que eu estou trazendo no episódio de hoje. Com certeza você tem tido mais curiosidade, você tem tido mais conversas falando sobre inteligência artificial. E na minha visão, todos os empresários, todos os negócios para 2026 têm que se fazer pelo menos 3 perguntas principais. Como eu vou fazer novo dinheiro em 2026? Essa é uma pergunta que a maioria dos empresários deveria fazer e não faz. 2, qual é a meta de lucro que eu tenho para o meu negócio? E 3, como é que eu vou colocar inteligência artificial no meu negócio? E eu falei o seguinte, quem é a melhor pessoa que eu conheço, que é especialista, que não tem uma visão só sobre IA, mas tem uma visão de negócios e que coloque IA para potencializar o negócio? Eu falei, cara, esse cara tem meu nome, é meu amigo, é meu xará. Rodrigo Spinlan, seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Um prazer, meu irmão. Bom estar aqui, bom conversar sobre o assunto. Vamos lá. Aí eu quero te começar fazendo uma pergunta. Qual negócio tem que colocar IA para poder aumentar o faturamento? Cara, hoje, todos. Essa pergunta, eu vou reparafrasear essa pergunta. Se a gente estivesse lá em 2002, essa pergunta seria qual negócio... 2002? Essa pergunta seria em 2002. Qual negócio precisa da internet para aumentar faturamento? Hoje, essa pergunta é qual negócio precisa de IA para aumentar faturamento? Todos. Todo mundo tem que estar olhando para isso, todo mundo tem que pensar. Segunda pergunta. Quando é o melhor momento de eu colocar inteligência artificial dentro do meu negócio? Ontem. Tem que estar já com inteligência artificial. Se você não tem inteligência artificial hoje no seu negócio, principalmente nas áreas estratégicas onde você tem gargalos operacionais, você está perdendo receita e você está tendo um custo maior do que quem está usando. Não faz sentido não ter, entendeu? Uhum. Quais áreas das empresas, dentro das empresas, que mais podem ser beneficiadas com o uso de inteligência artificial? Essa pergunta é boa, porque é o seguinte... As outras não foram, não? Não, mas é porque essa precisa de um contexto. Essa precisa de um contexto. Vai. Porque é o seguinte, quando você fala de inteligência artificial dentro de um negócio, todo mundo vai falar assim, cara, eu queria inteligência artificial para eu vender mais. Tá bom. Queria inteligência artificial para eu fazer mais marketing. Ok. Que beleza, isso é muito bom, isso é muito bacana, isso funciona muito. Eu tenho, inclusive, uma empresa que ajuda empresas a fazerem isso. Mas, onde você talvez tenha mais resultado num primeiro momento, o primeiro passo para você entrar no mundo de inteligência artificial é pensar como que eu automatizo o meu back-office. Como que eu automatizo a parte operacional, a parte repetitiva do meu negócio. Ok. Então, não necessariamente a IA vai te trazer num primeiro momento mais receita. Normalmente a IA vai te trazer primeiro mais economia de tempo. É você pensar quais as coisas que o meu time faz que a gente demora 1 hora, que agora eu posso demorar 15 minutos, fazendo a mesma coisa. Então não é fazer mais, é fazer a mesma coisa em tempo menor. Isso a IA, ela é muito boa para ser esse primeiro passo. Cara, é legal isso. Entendeu? É legal porque o nível de consciência ainda é muito baixo sobre isso. Muito baixo. Então, eu gostei disso, porque não é sobre fazer mais o primeiro pensamento, então. Não, de início não. Se você tentar fazer mais no começo, provavelmente vai dar errado. Teve um estudo que saiu nos Estados Unidos ano passado, do MIT, saiu lá para agosto de 2025. Eles analisaram 1 ano de iniciativas de inteligência artificial nos Estados Unidos, mais de 90 mil empresas tentando implementar a inteligência artificial, 5% só teve resultado, teve ROI, teve lucro mensurado através da IA. Os outros 95% foi tipo assim, cara, usamos, mas eu não consigo dizer se trouxe retorno. Se o que eu investi em IA voltou para mim na minha DRE, no meu P&L. Por quê? Essas empresas, os 95%, eles estavam tentando usar IA direto na área de vendas, sem ter uma cultura de uso da inteligência artificial na empresa. Ok. Estavam tentando usar IA por conta própria. Cara, vamos a gente fazendo aqui, vamos criar as nossas aplicações aqui, vamos criar agentes aqui dentro. As 5% eles estavam buscando especialistas ou empresas parceiras para fazer aquilo para eles, porque já traziam uma expertise de mercado, falavam, é isso que funciona, aqui não dá errado, aqui dá certo. Então trazia de fora. Esses 5 eles começaram a ter resultados exponencialmente muito maiores do que os 95 que estavam tentando fazer sozinho. E os 5%, a primeira coisa que eles automatizavam na empresa usando IA era back-office. Quem na minha empresa que fica pegando coisa do Excel, gera um PDF, isso vira uma apresentação, isso apresenta, isso sobe no meu CRM,
pega do CRM, joga isso na minha agenda, verifica. Isso tudo é coisa que a IA faz em 1 minuto. Então você pega uma pessoa que às vezes gasta 2 horas do dia dela, 3 horas do dia dela, para não dizer o dia inteiro dela, fazendo esse tipo de coisa burocrática, esse trabalho braçal computacional, que é pega daqui, joga para lá, pega de lá, joga para cá, copia, vê se o e-mail chegou, pega, gera um contrato. E você bota uma IA para fazer e você libera essa pessoa, e aí aqui é um assunto legal da gente entrar, a IA ela não está vindo no mundo empresarial para tirar o emprego das pessoas. Essa é a falácia, esse é o hype que todo mundo fala, vai tirar o emprego, e gera todo esse fuzuê todo. Não, a IA, ela tá vindo, essa é uma filosofia que a gente tem, ela tá vindo para promover as pessoas. Ela tá vindo para pegar esse cara que fazia um trabalho braçal e falar para ele assim, Rodrigo, você não precisa mais ficar pegando coisinha do Excel e jogando no sistema. Pega dali, joga para cá, pega daqui, dispara no WhatsApp. Agora você pode ser um supervisor de um time de IAs que vai estar fazendo esse trabalho braçal para você. E você sozinho consegue fazer 5, 10, 15 vezes mais do que você fazia. Agora você passa para um nível mais estratégico. Essa é a mudança organizacional que a IA está fazendo dentro das empresas, dentro das organizações. Dá para começar pequeno, dá para fazer numa empresa grande. Mas é isso que está acontecendo. E quando tu pensou em criar o Dalton Lab, foi por quê? Qual o sentimento? Qual dor das empresas tu olhou e falou o seguinte, cara, as empresas estão com esse problema, eu preciso ajudá-las? Cara, a história do Dalton Lab foi o seguinte, 2023... eu e minha esposa, a gente fez uma saída de uma empresa que a gente tinha. Ela hoje ela é conselheira e sócia do grupo que comprou a empresa. Eu comecei a analisar um pouco esse mercado de startup e ver o que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e China. E aí só estava acontecendo IA, né? IA. E aqui no Brasil, 2023, cara, falava-se muito pouco ainda de IA. E aí eu esperei um pouco e eu falei assim, tá, a grande desvantagem... Brasil é muito difícil de empreender, todo mundo sabe, mas você tem uma vantagem de empreender aqui no Brasil, que é você viver numa máquina do tempo. Se eu olho para os Estados Unidos e vejo o que está acontecendo lá, eu consigo ver o que vai acontecer aqui daqui a 1 ano, 2, 1 ano e meio. Então eu comecei a ver o que está rolando lá. Nos Estados Unidos você estava tendo uma jornada muito grande de criação de agentes de IA, de tudo que é jeito, para você vender como produto plug and play para as empresas. Agências de marketing estavam se tornando agências de IA, infoprodutores estavam criando agentes de IA e agora eu vou poder, em vez de vender serviço, vender produto, que é o sonho dessa galera. Qual o problema que isso estava gerando? Cara, o mato estava muito alto entre o que estava sendo criado de produto e o que realmente era implementado nas empresas. Porque o dia a dia de uma empresa é diferente. Não dá para você pegar um agente de IA, você pegar uma aplicação de IA, colocar para funcionar dentro de uma empresa e achar que é apertar um botão e vai funcionar. Você tem processo, você tem as pessoas ao redor e é muito fácil as pessoas sabotarem uma aplicação de IA, sabotarem um agente de IA que você coloca ali. Pensa o seguinte, coloquei dentro do meu marketing, eu tenho no meu marketing 5 pessoas aqui que ficam criando peças de conteúdo para mim, digamos que esse seja o meu time. Aí agora eu peguei um agente de IA, coloquei ali e esse agente ele cria todo dia o equivalente ao que essas 5 pessoas criam. Se eu não trabalhar essas pessoas, se eu sou o CEO do negócio, eu não trabalhar a mentalidade desses caras e falar, ela tá vindo para te promover, muito fácil, uma delas vai pensar assim, Vou perder meu emprego. Eu vou ser demitido. Esse bicho faz em 24 horas o que eu faço numa semana. E numa empresa maior, que eu tenho uma camada de operacional, gerente, supervisor, diretor e CEO, é muito fácil essa galera aqui de baixo sabotar o agente. Sim. Virar para os supervisores, mas ele alucina muito. Mas ele mas já pensou se sai uma foto de uma mulher pelada aqui no negócio que ele faz e ninguém... Então é muito fácil chegar lá para o CEO que tipo assim, não estamos prontos. Então aonde que a gente entrou? Onde que o Dalton Lab entrou? Vamos ajudar as empresas a passarem por essa transformação de uma organização tradicional para uma organização agêntica. Como que eu coloco agentes de IA no lugar certo, treino as pessoas para elas estarem prontas para isso e ajusto os processos para que eles façam sentido. Porque às vezes tem um processo de marketing que ele tem 5 etapas, mas agora com o agente de IA esse processo pode ter 2 etapas. Eu não preciso mais ter um monte de etapa porque o próprio agente ele já navega entre elas. Então a gente ajuda as empresas a fazerem isso e produtiza os principais agentes para um agente de vendas, um agente de marketing de conteúdo, de marketing para anúncios, um agente para estratégia e operação. Então a gente começa a produtizar alguns agentes com base nas necessidades das empresas, mas tudo com um viés um pouco mais consultivo e um trabalho uma perna um pouco mais longa. Não é simplesmente um produto que, tá aqui o produto, comprou, valeu. Não, como que eu treino o seu time? Como que a gente faz com que o seu time realmente use? Porque o resultado, no final das contas, não é o agente. O resultado, no final das contas, é a eficiência da sua operação, é a eficiência das pessoas.
Não é o trabalho... Lidando com os agentes. Lidando com os agentes. O grande objetivo, se eu coloco um agente de vendas para trabalhar para o seu time, o grande objetivo não é fazer com que o agente venda X. O objetivo é fazer com que o seu time mais o agente venda 5 vezes mais do que eles estão vendendo hoje, sem você precisar contratar mais gente. Então, o grande desafio da implementação da IA não é a IA, mas a educação das pessoas sobre ela. Ponto. É isso. Que é o que muita gente não entende ainda. E por a gente estar vivendo esse mundo de hype em cima da IA, é muito fácil fazer um videozinho lá, falar, pô, agora eu tenho um agente, ele vai fazer isso. Ok, muito bonito, muito legal, funciona, mas quando você vai para o dia a dia de uma empresa de verdade, é mais complexo. Você tem pessoas, você tem processos, você tem mentalidade, você tem um monte de coisa ali para você fazer aquilo de fato dar certo. Quem trabalha todos esses fatores, cara, o resultado ele é muito exponencial. Você muda o jeito da empresa navegar. Quem não olha para isso, a chance de daqui a 5, 6 meses o cara voltar para o mesmo lugar porque ele não deu muito certo, não funciona, e não está pronta ainda, aí é muito fácil, você acha um monte de desculpinha, mas o problema muitas vezes está nas pessoas, está nos processos que não foram trabalhados para IA entrar. Você falou de marketing aí. É muito comum, por exemplo, as empresas começam a fazer anúncio online e quer que com 1 semana, com 2 semanas, com 3 semanas, tenha um ROI absurdo. Cara, e não entende a necessidade dos testes, de um período, de trabalhar a base, de fazer nível de consciência, que a gente vai levar aí uns 45, 60 dias para a gente começar começar a sentir o cheiro. Exato. E isso que você falou é a mesma coisa com inteligência artificial. E aí eles travam, eles param e aí volta pra zero. Pô, no meu mercado não funciona. Exato. Pra mim não funciona, porque o meu público-alvo é outro. Porque eu não sei o que, cara, você não deu... A gente tem uma tendência de ser imediatista nas coisas, porque a gente vê um anúncio no Instagram e fala, pô, tá funcionando pro cara, vai funcionar pra mim. O cara tá testando há 1 ano. Entendeu? A gente não mostra o processo, a gente mostra só o resultado final nos anúncios. Exato. Então você tem que ter uma noção de que essas coisas demoram. E funcionou numa empresa, pra funcionar na sua, talvez pode ser mais rápido. Pode demorar um pouco mais. Sim. Mas você tem que criar... Se eu quero trabalhar com anúncio, vai no marketing. O que você falou. Se eu quero trabalhar com mídia paga, eu tenho que começar uma cultura dentro do meu time de marketing para mostrar que mídia paga vai ser algo de valor pra gente. Não vai trazer resultado no começo. Talvez no começo os relatórios que a gente vai ter vai ser tipo assim, cara, estamos perdendo dinheiro, mas eu preciso acertar uma para pagar tudo. Só precisa de um. Eu preciso acertar um. E se você não tem essa cultura no seu time, você não consegue jogar com mídia paga. Sim. Só que se você cria essa cultura, cara, de repente você exponencializa. IA é nessa mesma curva. É uma curva de adoção dentro do time. No começo é difícil porque você está se adequando, você está vendo como é que é, você tem todo esse medo das pessoas, você tem que saber usar, como é que funciona e tal. De repente, quando você começa a acertar a mão, você fala, eu não sabia que dava para funcionar desse jeito. Eu não sabia que dava para eu estar aqui no podcast gravando aqui com você, enquanto isso eu tenho um time de agentes que continua trabalhando para mim, produzindo conteúdo, gerando peças para mim, trazendo roteiros que eu vou gravar hoje à tarde, por exemplo, e que já vai vir tudo prontinho na minha linguagem. O meu time de vendas com IA fazendo o atendimento dos meus leads, levantando a necessidade deles, mostrando solução para quem está em janela de compra, enquanto eu estou aqui gravando podcast. Antes eu precisaria estar supervisionando o meu time ou fazendo o trabalho. Sim. Então isso é uma mudança de cultura que a gente ajuda a levar para as empresas. Porque IA é muito menos sobre qual ferramenta que eu uso e muito mais sobre onde que eu vou colocar isso dentro do meu negócio. Então é muito mais sobre você saber do seu negócio do que saber, é essa ferramenta, esse é o segredo, entendeu? Uma dúvida que provavelmente quem está ouvindo a gente pode se perguntar, né? Por exemplo, lá dentro do New Money Club eu tenho empresas que faturam mais de 100 milhões por ano e eu tenho empresas que estruturaram o negócio agora. Estão começando. Então estão no início da jornada. Tá. Enfim, então tem essa faixa aí de faturamento grande, certo? Foram mais de 400 milhões de novo dinheiro para gerado para essas empresas, através das estratégias, enfim. Mas se eu estivesse lá, eu me perguntaria, Rodrigo, eu tenho uma empresa que eu estou começando agora. Será que IA é para mim? Rodrigo, eu tenho uma empresa que fatura 100 milhões por ano. Será que IA é para mim? Tá. Rodrigo, eu tenho uma empresa que fatura 40 milhões por ano, 10 milhões por ano, 20 milhões por ano. Será que IA é para mim? Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Qual é o tamanho da empresa ideal para a gente colocar IA? Cara, tem respostas diferentes. Essa muito, muito bem colocado aí. Quando você está começando uma empresa, hoje eu acho que você não tem opção a não ser já começar usando inteligência artificial desde o começo. Porque é mais fácil você montar os seus processos para já terem IA no meio do negócio. Quando você já começa com isso na largada... Muito mais fácil. É o nosso caso no Dalton Lab. Eu falo que a gente já nasceu agêntico. A gente já nasceu pensando assim, cara, o meu time de marketing vai ter uma pessoa. Meu time de vendas vai ter uma pessoa. Meu time de produto vai ter uma pessoa.
O meu time... Então eu começo a ter pessoas que elas respondem por times e tu inteiros. combinou que não contrata, né? Oi? Tu combinou quase que tipo assim, não contrata, né? Como... Pra contratar outra Esquece. pessoa... Pra contratar, meu irmão, você tem que me convencer muito. Muito, 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 muito. Vou dar um exemplo. A gente tá agora num processo, isso é real, tá acontecendo. Hoje eu tava discutindo isso no elevador. A gente tá num processo para contratar um editor de vídeo. Certo. A gente tava com freelancers trabalhando pra gente e agora a gente quer internalizar. Ontem a gente começou. Cara, não é possível. Não é possível. Calma lá, vamos ver como é que a gente pode fazer para, com o time que a gente já tem, a gente já automatizar alguns processos, o que seria manual disso daqui pra gente... Ontem a gente achou algumas ferramentas e algumas formas da gente criar estruturas aqui dentro que 60% do problema do editor de vídeo a gente já vai conseguir resolver com o time que eu já tenho. Uhum. E essa solução veio da galera, não veio de mim. Certo. Foram eles pensando assim, cara, não é possível, a gente vai contratar um outro? Não. Vamos ficar só nós 10 aqui, pô. Somos 10 pessoas. Então isso vira cultura da empresa. Não vamos trazer mais gente. Vamos montar mais ferramenta. E aí a gente se multiplica. Que pra eles é muito inteligente, porque eles começam a gerar mais valor pra empresa. E óbvio, a despesa Entendeu? que a gente teria com uma pessoa, talvez essa a gente distribui aqui pra Boa. gente e a gente pode crescer mais rápido. Todo mundo cresce, todo mundo fica feliz, Sim. muito mais valor pra empresa. Sim. Né? Então, uma métrica muito legal pra quem tá começando é você começar a pensar qual que é a sua receita por colaborador. Sim. Isso é uma métrica muito legal. Mas isso é visão de negócio que todo mundo deveria ter, mas que não infelizmente tem. eu É. só vejo isso sendo comum em varejo de supermercado. Isso. Que Isso. aí eles têm uma conta e Isso. empresa de construção civil. Isso, Então, que nesses fala dois muito mercados, são mercados que eles, olha assim, ó, É. faturamento versus cabeça. Isso. Esse número ele tá começando a ser muito olhado pelas startups lá no Vale do Silício, nos Sim. Estados Unidos. Os investimentos agora, um dos fatores de valuation é, cara, qual que é o teu faturamento pelo tamanho do teu time? Sim. Porque se você tem um time muito pequeno com faturamento muito grande, significa que necessariamente você está usando inteligência artificial Sim. dentro dos seus processos. Sim. Então, para uma empresa que está começando, eu acho que ela tem que já pensar em como que eu estruturo meus processos para já ter IA. Para uma empresa que está grande, pega um cara que está faturando 100 milhões ano. Cara, se você olhar para dentro de casa, você vai ver muita oportunidade. Porque você já tem os processos desenhados. Você já tem como a empresa funciona. Então, é começar a achar gargalo, que é o que todo gestor sabe fazer. É começar a olhar e falar aonde que a gente está gastando mais tempo. Olha para o teu calendário, o calendário do teu time, vê onde que a gente gasta mais tempo, onde que a gente gasta mais despesa. Onde que o dinheiro está indo embora. Cara, como que eu uso IA? Ou para eu reduzir isso daqui, e aí são duas opções. Ou eu vou reduzir o que eu estou gastando e continuar fazendo a mesma coisa, que é muito bom. Pô, eu tô faturando 100, mas agora em vez de eu gastar 70, 80, eu vou gastar 50. Sobrou mais dinheiro no bolso. Ou, gastando a mesma coisa, como Aumenta que o faturamento. vou faturar 140, 150 com a mesma estrutura que eu tenho. Sim. Então, isso que a IA consegue fazer. Você exponencializa a tua empresa. O segredo vai ser, cara, não Mas um ponto importante, só de parênteses aqui, é que você não exponencializa o faturamento. não necessariamente. Você pode exponencializar o teu lucro, que é o ponto mais importante. Perfeito. Porque é margem. Esse é o indicador. Gente, presta dinheiro no atenção. bolso. É isso. O novo dinheiro que eu falo não é o novo dinheiro na coluna, na linha lá de faturamento. É o novo dinheiro na imagem de lucro. É isso. Por isso que eu gosto, toda vez que eu vou conversar com as empresas, eles não entendem isso e eles às vezes vão entender isso na segunda conversa. Esse exemplo do 100 aqui. Quando eu falo, você vai poder 100 com a mesma estrutura, você vai para 140. O cara, pô, eu quero isso. Eu falei, cara, para mim é muito melhor você continuar com a estrutura que você tem e você aumentar o teu lucro de 20 para 40. Do mesmo Muito jeito. mais inteligente. Muito mais. É tipo assim, é com o que você já tem, cara. Pô, é mesmo. Eu falei, é tipo assim, é como se a sua empresa automaticamente agora ela dobrasse o teu lucro, entendeu? Vamos pensar na matemática simples, de negócio? Matemática simples. Vai. Vendi R$1, entra R$1 no meu bolso? Não. Imposto, Isso. custo fixo, toda operação. Isso. Agora, economizei R$1 como negócio. E Fica R$1 no meu bolso? É R$1 no bolso. R$1 no bolso, R$1 pô. no bolso. Se eu vender R$1 a mais, não é R$1 a mais que entra. Agora, Exato. se eu economizei R$1 na minha empresa, é R$1 a mais no meu bolso. É isso Exatamente. mesmo. Ou seja, essa eficiência operacional Inteligência artificial. talvez deveria começar por aqui. Pra O mim, pensamento pra mim é de implementação onde de IA. tem que começar. Gente, vocês estão entendendo que a É gente onde tem está que com começar. 20 minutos de conversa, a gente não falou nem sobre chat GPT ainda. É isso. Mas é exatamente essa visão de negócio que eu quero trazer, pô. É isso. IA é menos sobre ferramenta e mais sobre onde tem que estar. E aí depois a próxima pergunta, em vez de onde tem que estar, não é onde tem que estar, é qual o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro, qual o quarto. Dentro de todos os processos, qual o roadmap de implementação de IA na minha empresa. Tá, Cara, então vamos fazer isso aqui de maneira real, bora. prática.
Falei de ChatGPT, não quero falar dele agora, mas eu quero trazer a visão por área. Vai. Eu, geralmente, lá dentro do New Money Club, eu pego as empresas e divido o seguinte. Independente do tamanho de empresa, tá? Eu falo, cara, se tu organizar a tua empresa em marketing, vendas, produto e administrativo, O grosso foi. Isso mesmo. acabou. Finanças, contabilidade, jurídico, bota dentro do administrativo, Tá ali simplifica o processo. Show. Isso. Simplifica o processo. Que tipo de melhoria, de eficiência, de ganho as inteligências artificiais podem gerar para o marketing? Vamos lá. Dentro do marketing, a gente vai fazer esse mesmo exercício para todas as áreas. Beleza. Onde eu gasto tempo, onde eu gasto recurso. E onde as pessoas estão atuando e aonde elas poderiam estar atuando. Pensa numa empresa pequena que está montando um time de marketing. Normalmente esse cara vai ter um budget ali que ele vai falar assim, cara, eu vou contratar tipo 1 ou 2 pessoas pro meu marketing, porque eu não sou uma multinacional. Sim. Eu não consigo então contratar um cara que vai ficar só fazendo benchmark de mercado. Eu não consigo contratar um cara só que vai ficar fazendo roteiro, um cara só que vai ficar fazendo design, um cara só que... Você não consegue ter essas microfunções. Você tem um cara meio generalista. Ok. Com inteligência artificial, o que você vai pensar? Eu vou ter um cara generalista, só que eu vou ter várias IAs especialistas embaixo dele. Então eu vou ter uma IA que vai ficar analisando o mercado o tempo inteiro para ver o que está performando nas redes sociais do meu nicho para dar informação para esse cara. Eu vou ter uma outra IA que vai ficar pegando todas essas informações aqui e vai ficar... Poxa, isso daqui tá bombando, é um trending topic, isso daqui tá viralizando lá fora. Como que eu trago isso para o nosso nicho, para a linguagem da nossa marca? Não é o cara que está fazendo isso. São IAs que estão fazendo, porque isso é um processo robótico, isso é um processo manual. Se eu fosse ensinar uma pessoa a fazer, eu ia falar, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo. E todo dia é repetido isso, processo? Todo dia, porque todo dia tá saindo coisa nova. Isso é repetido, é um processo repetido. Então, aí é um terceiro que aí ele vai pegar esses roteiros e vai analisar e falar, esse roteiro ele tá de acordo com os nossos padrões, esse daqui não tá, esse daqui eu preciso arrumar. Essa pessoa aqui em cima, ela começa, em vez de criar coisas, ela começa a revisar. Ela começa a falar, esse daqui tá muito bom, esse daqui tá muito bom. Cara, esse daqui dá pra gente arrumar, deixa eu trabalhar em cima. Esse daqui não tem nada a ver, descarta. Esse daqui também tá muito bom. Essas informações começam a ser recolocadas dentro da IA, a IA vai entendendo. Então toda vez que eu mando pra ele com o gancho de um vídeo desse jeito aqui, ele fala que não tá bom. Então eu vou parar de mandar assim. Aí ela vai aprendendo conforme ela vai trabalhando aqui. Você vai desenvolvendo ela, né? Ela vai PDI da IA. PDI da IA, ela vai ficando mais inteligente. Então, ela vai melhorando. Cara, agora eu consigo ter uma pessoa que começa a fazer o trabalho de um time ali de 3, 4 pessoas. Isso eu tô falando só pra parte de roteirização de conteúdo. Essa pessoa agora, ela começa a gastar mais tempo fazendo a estratégia de publicação, a estratégia de marca, a estratégia de branding, de conteúdo. Quero publicar. Pô, hoje você agenda uma publicação muito fácil. Então, você tem um monte de ferramenta para fazer isso. Eu quero estar agendado aqui os posts da semana inteira. Agora eu quero fazer uma análise dos relatórios. Pô, Rodrigo, eu não sei fazer a análise do que performou, do que não performou. Beleza, tira um print da páginazinha lá do Instagram, do TikTok, não sei o que, joga na IA e fala assim, cara, me ajuda a analisar isso daqui. Ela vai te ajudar. Vou te falar, esse daqui performou por causa disso, esse daqui por causa daquilo, esse daqui o gancho foi muito bom, esse daqui você perdeu o pessoal no call to action no final, esse daqui a legenda do post ficou muito ruim, esse daqui uma legenda ficou muito boa. Beleza, aí depois você faz outra pergunta. O que eu posso aprender com isso para eu não errar nos próximos? E aí ela vai te falar, nos próximos você faz assim, assim, assim. Cara, você volta a treinar o teu time inteiro aqui de novo. Então você começa a ter uma pessoa no marketing que começa a ter um output de um time de 5, 6, 7 pessoas. E aí tem um ponto importante, gente. Quando você leva essa informação para a IA, qual é a capacidade de memorização da IA? Da IA? Isso eu estou fazendo uma pergunta. Assim, comparando com a gente, ela é infinita. Ela é praticamente permanente, a capacidade de memorização da IA. E a probabilidade de você dar uma direção ou um caminho para ela e ela esquecer, tem essa possibilidade? Não, se ela estiver bem configurada, se você estiver usando do jeito certo, não. Ela vai se manter. Pensa que ela é um robô. Pensa, essa analogia ela é muito interessante. Sabe um funcionário que você fala para ele o seguinte, toda vez que o cliente perguntar o preço, você não vai falar o preço, você vai responder dessa forma? Beleza. E aí semana que vem você vai revisar as conversas dele e você fala assim, o preço em brother, 7 de 10. eu falei pra você não falar o preço.
Aí você fala de novo, depois você fala de novo, depois você fala de novo. Sim. A IA não, a IA ela vai aprender isso, tipo assim, cara, Rápido. não é pra você falar o preço, ela fala, tá bom, beleza, não é pra falar o preço. E aí ela não fala o preço. Então ela é esse robô, tá? Que é o que muitas vezes a gente quer que os nossos funcionários sejam, e muitas vezes eles devem ser robóticos dentro de um processo. Porque, por exemplo, vamos falar de vendas, que é uma área que eu sei que você manja muito e vai ser legal a gente ter essa discussão. Quando a gente tá falando de vendas, o melhor vendedor de um time, ele é o vendedor que ele sabe sambar conforme a música, ou ele é um vendedor que ele segue script e segue processo? Cara, Essa pergunta é boa. é muito boa. Eu tô com o vendedor meu aqui atrás, né? Tem 2 vendedores meus Pronto, aqui atrás essa assistindo, pergunta é muito né? boa. Veja, de verdade, a resposta é depende. Uhum. Depende do ticket, depende do público, mas, No geral. no geral, se o cara segue script e processo, a probabilidade da taxa de conversão ser melhor, ela tende a ser maior. Por quê? Isso. Foi algo testado, validado, com um N absolutamente grande. Isso. Só que o problema é que os vendedores possuem é que ele sempre acredita que o jeitinho é o que vai fazer ele vender. Só que o jeitinho às vezes funciona. Melhor do que o processo, às vezes. Exatamente. Isso. Só que quando você tem um script, que dentro do script tem as flexibilidades, não tem dúvida que esse processo aqui estruturado vai te gerar mais resultado do que simplesmente tu achar ou aquele jeito somebody love de venda. Somebody love. Isso é uma IA. Isso é um robô. Tu ficou com medo da minha resposta, né? Não, porque eu sabia Tu que era isso aí. sabia, né? É lógico. Tá, Porque é o seguinte, tá bom. eu já fui, pô, eu sou vendedor. A gente vendeu a vida Sou toda, vendedor. pô. Cara, o vendedor é o seguinte, quando você monta um time, e eu sou vendedor, que é o seguinte, cara, eu era o cara do jeitinho, Eu também. entendeu? Mas aqui que tá o ponto. Quando eu ia dar treinamento de vendas, quando eu ia ensinar os outros, eu nunca ensinava o meu jeitinho. Porque 90% das pessoas iam errar, iam falhar. O jeitinho, o somebody É love... teu jeitinho, né? O jeitinho é teu. E pode ser que não dê certo pro outro. Exatamente. Dá certo pra mim, Exatamente. mas não dá certo pro outro. Então eu sempre ia e ensinava. O processo é esse. Você vai falar desse jeito, você vai falar assim, você vai falar assado, não sei o quê. Aí quando o cara ia comigo numa venda, Rodrigo, posso ir contigo pra ver? Aí o cara ia falar, pô, mas tu não faz as coisas que você falou. Aí eu falo, mas aí tá dando certo pra mim. Mas eu não vou te ensinar a falar isso, porque eu não sei se vai dar certo pra você. O que eu sei que vai dar certo pra você é seguir o processo. Sim, É o back to the basics, é voltar pro básico. sim. Isso é uma IA. A IA, num processo de vendas, por exemplo, ela não vai ter o resultado de um outlier. Ela não vai ter o resultado do teu melhor vendedor. Ela vai ser um excelente vendedor Dentro da média. dentro da média, 80%. Mas uma média considerável. Uma média boa. A média que você quer pro teu time, Sim. entendeu? A média que vai te puxar pra O cima. sonho de toda empresa não é ter o outlier. O outlier é 1 ou 2. O sonho de toda empresa é que todo mundo fosse a Na média. média. Porque se você bater a média, você bate a tua meta. Exato. Você faz o cálculo da meta em cima da média, você não faz em cima do outlier, senão você não vai bater. Tá. Entendeu? Então, essa é a IA, é pegar os processos e entender qual é o nível de qualidade que eu espero do meu time, como que eu torno isso replicável e repetitivo. Coloco a IA para fazer isso, para ela auxiliar o meu time a fazer. Tá. Isso funciona para vendas, igual a gente falou aqui agora. Cara, a IA ela vai seguir um script muito melhor do que um vendedor. Então, se eu treino um vendedor para fazer, eu posso treinar a IA para ela fazer daquele jeito de forma repetitiva. Sim. Entendeu? No meu marketing, quais são os processos que o meu pessoal repete aqui o tempo inteiro? Conteúdo, mídia paga, branding, narrativa. Cara, é repetitivo, não é coisa nova toda semana. Não é tipo assim, pô, agora a gente tem que reinventar o marketing da empresa. Cara, é aquele processinho. Coloca a IA para atuar nessas frentes e libera o time para pensar as coisas diferentes. Libera o time para ser outlier. Sim. Libera o humano para ser outlier, bota a IA para ser a média. Entendeu? Sim. Cara, esse é um jogo muito legal. Você consegue ter um time menor, um time mais enxuto, de pessoas melhores, que são os outliers. Sim. Entendeu? Tá. E para produto? Melhorias assim que a IA consegue trazer, que otimizar de marketing deu para entender, obviamente. Você consegue melhorar a produção de conteúdo, você consegue melhorar teu brand, você consegue melhorar a gestão de mídia Sim. paga ali. Obviamente que esse é um desafio. As próprias Meta, Google, tem a inteligência interna. Exato. E assim, é meio maluco, mas dentro das minhas próprias campanhas, é só eu subir o criativo que tá a melhor Que tá performance. dando certo. É não inventar a roda. Inventar a roda pode ser que você acerte muito, cara. Pode ser que você erre muito. É Mas isso. o que eu observo nas minhas campanhas em 2026 até aqui, né, que a gente tá conversando aqui, é utilizar o próprio público Isso. da Meta. Isso.
subir, fazer um Cara, mínimo filtro ali de idade. É porque as pessoas E querem... acertar aqui o criativo é que tem Isso. sido a melhor Dá performance. certo, porque as pessoas querem ser mais inteligentes que a meta, né? É. Tipo assim, a meta tá me dizendo aqui, público indicado. Não, eu sei mais do que você. Cara, pô, né? vai na dos caras. Os caras, eles sabem. Então, assim, obviamente que lá atrás não era assim, Mudou mas a muito. inteligência da meta evoluiu pra caramba Isso. a nível de aprendizado. Isso. E pelo menos no meu negócio até agora, Isso mesmo. tem sido assim a melhor performance. Pra produto, o que você pode usar de IA pra melhoria de produto? Beleza, vou dar um exemplo pra você. Tá, Beleza, você tem os teus produtos aí dentro do New Money Club. beleza. Cara, aí você tá pensando... Hoje eu tenho assim, ó, só pra você Vai. entender e conseguir me ajudar. De um jeito bem prático. Eu tenho o New Money Experience, Tá. que é uma imersão de 2 dias, Tá. onde eu vou trazer direcionamentos de marketing, vendas e liderança. Eu tenho os eventos, que Uhum. acontecem de maneira isolada, que é para ter um nível de consciência, que é o New Money Day. Eu tenho o New Money Club e eu tenho um conselho New Money, que aí é o meu produto de R$1 milhão. Top. Tá? Então, é esse fluxo aqui. Obviamente, onde eu tenho um volume maior, no New Money Club, Ótimo. que é a recorrência maior de atendimento, Ótimo. enfim. Digamos que você queira vender mais Conselho? o conselho De R$1 milhão. de R$1 milhão. Tá. Cara, como que você começa a montar um produto para um público que talvez não é o público necessariamente que vai pagar os outros produtos aqui? Uhum. Basicamente, você vai usar a IA para replicar o padrão de compra do público que você quer atingir. Total. E aí você vai discutir com ela o seguinte. É como se você estivesse tendo a chance de conversar com um potencial cliente daquilo lá e falar assim, brother, me ajuda a criar um produto para você. Essa é a minha esteira de produtos, igual você falou. Esse é o meu produto aqui. Eu quero que você me diga o que nesse produto aqui te chama a atenção, o que nesse produto aqui não fede nem cheira pra você. Tipo assim, você fala, tanto faz. Você botou na oferta aí, mas pra mim nada a ver. O que é um detrator desse produto? Como que eu crio um produto aqui pra você que você pagaria 10 milhões e no final eu posso te vender por 1 milhão? E aí você começa a conversar. Essa é a forma de conversar com a inteligência artificial e começar a tratar ela como, por exemplo, o teu público-alvo pra falar, me ajuda a melhorar esse produto. Isso aí eu nunca fiz. Isso você acabou de falar, eu falei, cara, preciso fazer. Entendeu? Eu nunca fiz. E olha que eu já fui gerente de produto, head de marketing, mas utilizar a IA desse jeito aqui, eu nunca fiz. Porque é o seguinte, qual é o pior cenário que você vai ter depois de uma conversa dessa? E às vezes você vai gastar tipo 3, 4 horas numa conversa dessa. Ali, vai e volta, e vai e volta. Do jeito que você tá fazendo, O tá pior legal. cenário é você terminar do jeito que você tá. Entendeu? É tipo assim, Esse é o pior aí você terminar e cenário. falar, tá, perdi 4 Oferta horas validada, aqui. Beleza, tudo é isso aqui mesmo. É isso. Beleza. Show de bola. O Continua. melhor cenário é você falar, tipo assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, eu não tinha tido essa sacada, eu nunca ia pensar nisso aqui sozinho. Sim. Eu ia errar pra esse lado aqui, legal. Então, no final das contas, é o quê? A decisão não é da IA. Mas você pode usar ela como uma conselheira nesse sentido, se você souber canalizar ela pra direção certa. Boa. Só que se eu pedir pra IA responder isso como o meu público em geral, vai vir uma resposta. Se eu pedir pra ela responder isso como se ela fosse a persona desse público-alvo que eu quero atingir, aí você vai ter um tiraço. Entendeu? Esse aí que é o grande segredo. Muito legal. Não é simplesmente abrir o chat GPT e falar, monte um produto assim, assim, sensado. É tipo assim, você é essa pessoa, assim, um empresário assim, tipo fulano de tal, tipo ciclano de Que eu já tal. tenho dentro da minha base. você já tem na eu tua já tenho base, todas você as já informações. Eu já tenho clientes que estão no meu conselho. Você pode pegar o dado da tua base, tipo assim, cara, esse é o perfil da minha base, tá aqui, ó. Essa é a minha galera. Eu quero que você emule esse pessoal aqui e critique o que eu vou te dar aqui de estratégia de produto. Cara, acabou. Entendeu? Então, assim, eu tenho dentro da minha base cliente que tá dentro do meu produto de conselho, que é de 1 milhão, que ele saiu de 2 milhões por mês, 2 milhões por ano para 2 milhões por mês. Com o resultado disso daqui, então 1 milhão é caro ou barato? Fica de graça. De graça. De graça. Eles me deram uma placa É. no ano passado falando o seguinte, ó, depois que você entrou, a gente gerou 47 milhões de novo dinheiro que antes a gente não fazia. Que loucura. Então, se eu pego essas informações e abordo do jeito que você me falou, cara, vai ser surreal. Minha Surreal? conversa com ela. Porque você já tem os Vai dados. ser surreal. Você já tem os dados, Vai ser entendeu? surreal. Então, Eu já tipo vi assim, já. Essa é a forma que eu vejo de usar IA para criar produto. Top. Tipo assim, sempre, aqui no Dalton Lab, sempre que a gente tem alguma conversa interna de tipo assim, pô, a gente podia criar tal coisa. Sempre a primeira pergunta é, você teve essa ideia sozinho ou você já discutiu com algumas IAs? Não, sozinho. Discute lá primeiro, depois você traz. Porque a probabilidade da tua ideia melhorar com o uso da IA é de 200%. 200%, entendeu? Então, normalmente o cara vai, volta, quando ele volta, cara, é outra parada. Cara, gente, eu vou mostrar pra vocês, porque agora ficou legal. Eu falei, pronto. Ou seja, economizei uma reunião, mano. Economizei perder tempo pensando em coisa que depois o cara Então ia eu pensar posso sozinho. colocar lá na minha empresa, New Money Company, agora, se qualquer funcionário meu vier falar comigo, a primeira coisa Primeira que eu tenho... pergunta. Você já falou isso com a IA? Boa. É a primeira pergunta. O meu Rodrigo, eu problema queria é que falar a minha com social você. media é IA.
O nome dela é Yas. Pronto, entendeu? IA já veio, já Ele nasceu já falou pronta. com Yas, exatamente. Já nasceu pronta. Cara, primeira coisa. Rodrigo, eu queria falar com vocês. Já falou com a IA antes? Já. Então, beleza. Então Muito a legal. conversa vai ser boa. É muito legal, mas esse é um aspecto legal porque, primeiro, a gente treina o nosso time... Não, antes. Em 2020 e 2021, mais ou menos, o Fórum Econômico Mundial, Uhum. ele listou as 15 principais habilidades que executivos de grandes empresas, de posições super altas, deveriam desenvolver e que seriam um diferencial. Legal. E a primeira é capacidade de influência e liderança. Isso é essencial. E a segunda, pensamento crítico e analítico. Tô cada vez mais importante. Então, com o uso de inteligência artificial, é exatamente isso. E aí a gente precisa da terceira, que é a tomada de decisão. Isso. Então, isso. se eu tenho boa capacidade de influência com gente, que assim, de verdade, pouca gente tem. Sim. Esse é o grande gargalo Sim. dos profissionais como um todo. Todo. É por isso que tem menos cargo de liderança do que cargo sem ser de liderança. Sim. Exatamente por esse desafio. Não é só pelo aspecto de remuneração, porque na minha cabeça todas as empresas querem pagar mais para os colaboradores. Com certeza. Se for gente boa que tá agregando valor pra empresa, com certeza. Porque eu penso o seguinte, eu olho para esse colaborador e eu falo o seguinte, eu invisto nele quanto ele me gera de ROI de volta? Isso. Que é aquela conta que a gente tava fazendo lá no começo, que é quanto eu tenho de receita versus colaborador. Isso. Beleza. Esse daqui para mim é um olhar. Então, se eu tenho capacidade de entregar mais resultado, quanto mais resultado eu gero, mais barato eu fico. Perfeito. Então é assim que as pessoas deveriam pensar dentro das empresas, mas infelizmente pouca gente pensa assim. Beleza. Dito isso, quando você traz essa provocação que você fala o seguinte, você já usou a IA antes de vir falar comigo? Não é que você quer que o teu time não pense, é completamente diferente. É que você quer que o seu time pense melhor. Pense melhor, pense E a mais. IA Isso. vai desafiar o seu colaborador a ele pensar melhor ou aquele ponto que eu sempre trago que é ponto cego. Talvez a IA vai desafiar o colaborador a mostrar alguma coisa que ele não estava conseguindo enxergar. Perfeito. E isso pode mudar tudo. Muda tudo. Automaticamente você virou um colaborador melhor. Se você tá antes de toda reunião, se você tá subindo o elevador para entrar na reunião e você coloca na IA, tô indo me reunir com o Rodrigo, tô indo fazer um podcast, a gente vai falar sobre isso, me dá aqui alguns assuntos que eu posso abordar ou por qual caminho que eu posso ir, considerando tudo que você já sabe sobre mim. No pior dos cenários, eu entro já com o que eu já ia entrar mesmo. Sim. No melhor dos cenários, cara, Pergunta. esse é um ponto legal aqui para eu tratar. Sim. Esse assunto aqui é legal. Sim. Entendeu? Automaticamente você ficou melhor. Perfeito. Eu acho que dentro do mundo corporativo, o grande erro, minha esposa me ensinou muito isso, cara. Eu aprendi muito com ela. Ela falou assim: tem uma coisa que as pessoas não fazem no mundo corporativo, no mundo de empresa, no dia a dia de trabalho, que muda, não é que muda 5%, muda 500% a performance de um profissional, que é se preparar antes de uma reunião. Se 5 minutos antes de uma reunião, antes da reunião, você senta e fala assim, cara, deixa eu só dar uma lida antes, deixa eu me inteirar do assunto, deixa eu ver o que tá rolando, deixa eu entrar nessa reunião mais preparado. 5 minutos antes de uma reunião, você já é outra performance na reunião. Você não fica discutindo na reunião de zero, você já entra 100 por hora. Agora, se você usa IA para fazer isso, é muito melhor, entendeu? Muito melhor. Se antes você só lesse as suas anotações antes da reunião para entrar numa reunião e discutir bem feito, já era muito melhor. Agora, se você tem uma IA para fazer isso com você, me ajuda a pensar, eu vou entrar numa reunião assim, tá fulano, tá ciclano, tá beltrano, a gente vai discutir tal coisa, a gente precisa chegar nesse resultado aqui na reunião. A reunião é para discutir isso. O que eu posso contribuir, quais questionamentos eu posso trazer, o que eu não tô vendo e como que eu posso ser mais útil nessa reunião. Cara, acabou. Vai ser outra reunião. Entendeu? Então, isso é dia a dia de trabalho na empresa. Isso, de novo, volta do lado do começo que a gente falou. Isso é cultura de pessoas. Como usar IA dentro do meu dia a dia, dentro do meu negócio. Entendeu? Total. E aí, eu penso também dentro de produto a área de atendimento. Como é que a gente melhora com IA dentro disso? Cara, atendimento é muito simples. Porque o atendimento a clientes é um trabalho muito repetitivo. A maioria, é por isso que existe um FAQ dentro dos sites. Você entra lá no FAQ, Frequent Asked Questions, são as perguntas que foram mais feitas. Normalmente, quando você vai analisar, por exemplo, um call center, que basicamente é atendimento, né? Vamos pro cerne aqui de um atendimento. Cara, 80% do que é perguntado é a mesma coisa. 80% das respostas é a mesma coisa. Raros são os casos que, esse caso aqui é muito fora. Então, normalmente, por exemplo, vamos pegar uma empresa normal. Cara, área de atendimento da empresa. Cara, segunda via de boleto. Não estou conseguindo acessar aqui, digamos, uma empresa de software, estou dizendo. Sim. É a mesma coisa.
Então, tipo assim, você consegue botar uma IA pra fazer. Você consegue reduzir o tamanho do teu time, você consegue ter as melhores pessoas ali, não fica aquele E os turnover melhores processos de resposta em bem menos tempo. em bem menos tempo. E aí, isso daqui é algo muito fora. Aí vai pro humano. Sim. Se aquele muito fora começa a se tornar repetitivo, a IA já começa a fazer. Sim. Então você começa a otimizar o processo. Você não precisa, nossa, eu tô tendo mais clientes, agora eu preciso ter mais pessoas para o atendimento. Isso não é escalável. Agora eu consigo, tenho mais clientes, mas eu não analiso pelo número de clientes, eu analiso pelo número de perguntas. Sim. As perguntas continuam as mesmas. Minha IA continua dando conta. Boa. Entendeu? Então isso muda a dinâmica de qual o tamanho de uma empresa. Hoje quando alguém fala para mim, tem uma empresa com 10 mil funcionários, e o outro fala, tem uma empresa com 1.000 funcionários. Na minha cabeça, hoje, eu não tenho mais a dimensão de diferença entre essas empresas. Eu não sei dizer, tipo assim, cara, necessariamente a de 10 mil é maior do que a de 1.000. Não sei mais. Depende do que cada uma tá fazendo. Ó, meu sócio, Flávio Augusto, nessa última reunião que a gente teve lá na África do Sul no final do ano passado, ele falou o seguinte: tem 2 indicadores que os empresários sempre bateram no peito para falar com muito orgulho. Quanto você fatura e quantos funcionários você tem. Isso. Esses são 2 indicadores que são indicadores de ego, Total. que por muitos anos era exatamente assim que os empresários Isso. se mensuravam, Isso. se mediam e iam dormir com orgulho. Ele falou, se você entender que você deveria ter apenas um, que é margem de lucro, Outra empresa. acabou. É. Acabou. Porque você não vai bater no peito para dizer eu tenho 50, 100, 200, 300, 500 funcionários. Porque muitas vezes você tem essa quantidade toda e a tua lucratividade é completamente baixa. Com certeza. E muitas vezes eu acho assim, na grande maioria dos casos, quando eu vejo gente arrotando o número de faturamento, cara, tipo assim, eu tô vacinado já, entendeu? Eu já vi muita gente com faturamento gigantesco, mas no fundo a margem do cara é nada. Então, assim, ele arrota o faturamento dele. É o número bonito que ele tem para falar. Exato. Mas em termos de operação, ele não tem uma operação eficiente. Exato. Enquanto Então, tem gente que às vezes tem um faturamento menor, mas uma operação, cara, muito redonda, muito bem feita, deixando margem, deixando dividendo, investidor querendo entrar porque o negócio dá dinheiro. Então, quando você vê, por exemplo, entrando nesse mundo de startup, quando você vê startups que estão buscando rodada de captação, atrás de rodada de captação, atrás de rodada de captação, grande maioria dos casos é porque você não tem caixa, você não tem um modelo validado, você não está conseguindo fazer com que o cliente financie a sua operação, você precisa buscar dinheiro de investidor. As melhores startups que eu já vi, que é o que a gente está tentando montar no Dalton Lab, são empresas que têm caixa sustentável e aí o investidor quer entrar por causa do caixa. Tipo assim, eu quero investir nesse negócio, porque isso daí dá dividendos, isso daí dá caixa, o negócio vai crescer. Então a startup, ela é uma virada de jogo que está acontecendo. Não a startup indo atrás do investidor, mas o investidor vindo atrás da startup que dá dinheiro. Para mim, essas são as empresas do futuro. Sim. Eu acho que isso sem sombra de dúvidas. Para a gente fechar isso, a nível de administrativo, antes da gente entrar nas ferramentas. Tá. Fala 1 a 2 otimizações que a IA pode trazer, ou melhorias que talvez sejam importantes, pode ser de finanças. Quando você vai pro administrativo, tem um sistema que é muito complexo que praticamente roda o administrativo de todas as empresas que chama Excel. Né? Então todo mundo roda nesse sistema complexo. Cara, o Excel, ele é um trabalho manual. E todo mundo trabalha com Excel. E eu brinco disso porque é incrível. Você vai em empresas gigantescas. Continua no Excel. Quando você vai pro administrativo, cara, isso daqui tá no sistema, mas isso aqui tá no Excel. Então, a pergunta é, como que eu uso IA para que primeiro eu diminua os erros que eu tenho no Excel, para que eu melhore a minha eficiência no Excel, para que se eu precisar gastar menos tempo utilizando o Excel eu possa gastar. Então hoje você tem ferramentas, por exemplo, como o Claude, que é da Anthropic, que é uma competidora da OpenAI, que ela, cara, o Claude ele já acessa direto o seu Excel e você fala assim, então aqui as minhas planilhas, eu queria otimizar essas 5 planilhas em uma só. Ele faz. Quando você vai preencher um Excel, o trabalho não é preencher o Excel. O trabalho é tipo assim, qual o resultado que vem disso daqui? Sim. O que eu vou tirar de informação disso daqui? Então, em vez de eu ficar lá olhando e vendo, eita, mas tem esse número, mas tem não sei o quê. Cara, pergunta pra IA, deixa a IA ter acesso aos números todos. Ela vai entender rapidinho, vai falar assim, o número que você quer é esse. Esse trimestre caiu vendas tanto por causa disso. Coisa que nós humanos teríamos que olhar, cruzar um monte de número. A gente não é bom de fazer isso. Tanto é que um profissional que consegue cruzar esse tanto de número, ele é muito caro. Sim. O profissional que preenche o Excel, ele é barato. O profissional que consegue... E analisa... Ele é caro. Então, cara, pede pra IA te ajudar nisso.
Entendeu? Então, eu vejo a IA ajudando muito nessas tarefas manuais, nessas tarefas burocráticas. Então, hoje você não precisa mais entender de Excel. Você precisa entender de IA para você poder usar ferramentas como o Excel e saber dominar os números. Boa. Chegou um gráfico super complexo aqui do EBITDA da minha empresa, cruzando com a margem, cruzando com o ticket médio e com o churn. Cara, eu não entendi nada. Jogo na minha inteligência artificial e falo assim, o seguinte, eu vou entrar numa reunião, eu preciso dizer o que está acontecendo, eu quero que você me dê os principais insights disso aqui. Tá lá. Sim. Só que as pessoas não fazem isso. Entendeu? É simples. Sim. Agora vamos para a ferramenta, de maneira bem prática. Bora. Qual é a melhor inteligência artificial que as empresas deveriam estar utilizando? Para empresas, a que eu mais recomendo é o Cloud. Não é o ChatGPT. Por quê? Porque o ChatGPT, ele é... Pensa assim, ele foi a primeira, ele é o mais geralzão. O Cloud, eles já nasceram com essa visão de ir para esse meio enterprise, para o meio de empresa. Então, já é deles. Tanto é que eles lançaram essas integrações com o Excel. O Cloud, ele, por exemplo, pode ter acesso às pastas do seu computador. Pô, eu quero organizar aqui as minhas pastas, estão aqui os projetos da minha empresa, eu quero que você organize todos os documentos, veja o que está em tudo aqui e organiza tudo. Ele organiza tudo. A gente brinca lá no Dalton Lab que é bruxaria. Começa a mexer sozinho o computador. A gente tem uma frase lá que a gente brinca no Slack lá. Cara, por muito menos teve gente que foi queimada na história aí, entendeu? Você fica aqui sem ver o computador mexendo, de repente tudo organizado. Cara, tem gente que gasta a semana inteira organizando pasta no computador da empresa. Sim. Entendeu? Organiza nomenclatura, organiza não sei o quê. Hoje a gente não precisa mais gastar tempo com isso. Deixa a IA fazer isso aí. Então, o Cloud, para mim, para a empresa, ele é o melhor. Se você nunca usou na sua empresa, vale a pena dar uma olhada. Igualzinho o ChatGPT, mesma interfacezinha, mas ele tem umas funcionalidades para a empresa que são maravilhosas. Tá. Quando usar o ChatGPT? ChatGPT eu gosto muito dele para uso pessoal. Uso rápido, uso pessoal. Por quê? Como ele foi a primeira e muita gente começou usando ele tem já um contexto muito grande de quem é o Rodrigo, de quem sou eu, do que eu faço e tudo. Então, para coisas assim mais simples, o ChatGPT ele vai numa boa, entendeu? Hoje eu uso muito menos do que eu usava. Hoje eu tenho usado muito mais o Cloud, mas ele ainda é bom para, tipo assim, preciso fazer uma pergunta. Por exemplo, hoje de manhã, meu filho tava me perguntando um negócio de Pokémon. Nada a ver. Cara, eu abri o ChatGPT e perguntei. Pô, aqui nesse joguinho aqui, como é que a gente faz? Faz assim, sensado. Pô, beleza. Cara, ele é esse... Rápido e direto. Rapidinho, primeirinho, direitinho. Tá. O problema do ChatGPT é o seguinte. Por que eu não gosto muito dele para negócio? Ele é muito positivo. Ele sempre vai te apoiar. Pensa num amigo bobão que ele sempre vai falar assim, você tá certo. Cara, show. Confia nisso aí. Cara, ótima ideia. Pô, eu tô pensando aqui no New Money Club, eu vou lançar o meu negócio de conselho, mas eu vou lançar a 1 centavo. Ele vai falar, cara, essa ideia é muito boa. Muito boa. Inclusive, vai chover de gente. Você nem vai mais ter... Cara, ele tipo assim... Aí depois pergunta, cara, na verdade não era 1 centavo não, eu queria falar que era 10 milhões. Aí ele, melhor ainda. Então, tipo assim, ele sempre é muito legalzão, tá? Então, pra negócio eu não acho... O Cloud já... O Cloud ele já vai ser mais... Analítico. Mais sóbrio. Tá, beleza. Mais sóbrio. Melhor IA para marketing? Cara... Para marketing, vamos olhar as de imagem e de vídeo. Tá bom. Tá? Os modelos do Google, eles estão muito bons nisso. Então, o Gemini, você vai ter acesso ao Nano Banana, que para criar imagem é muito bom. E o Google VO3, que é o VO3.1, na verdade, o modelo do Google de vídeo, que também, se você souber usar, é muito bom. O melhor jeito de você usar vídeo, se você quer criar vídeo para sua empresa, aprende a criar imagem, e depois pede para ele animar a imagem. Então você não pensa, por exemplo, você quer criar um anúncio usando IA, quero criar um vídeo de 30 segundos, uma propaganda cinematográfica que passaria no Super Bowl, mas eu quero usar IA porque eu não tenho 20 milhões de dólares para gastar para produzir a parada. Então você vai pensar, a cabeça do cineasta, olha que doido, você nunca teria um cineasta no teu time, mas pô, eu quero um cineasta aqui, que a IA me ajude, o Claude, o ChatGPT ou o Gemini. Eu quero montar um vídeo de 30 segundos que vai ser uma propaganda do New Money Club, cinematográfica. Eu vou fazer tudo com IA. Quais são os takes? Então vai ter o primeiro take assim, o segundo take assim, terceiro take assado. É como um cineasta pensaria. Qual é a primeira imagem de cada take? Crio essas imagens. Então você vai criar as imagens todas ali. Agora eu vou animar essas imagens para no fundo elas fazerem um vídeo só.
É assim que você cria um vídeo com IA. Então, esses vídeos que a gente vê a galera fazendo, cara, ficou irado. Aí o cara vai tentar fazer e... Não vai. É porque o cara... processo errou no processo. Errou no processo. O processo, ele começa criando as imagens. É como um cineasta coloca no board dele lá, tipo assim, primeiro frame é esse, depois é esse frame, aí depois tem um corte que vai pra cá, depois tem um corte que pega por trás, depois tem uma imagem por cima. Então, você cria essas imagens, depois você anima. Tá. Então, os do Google time de são muito marketing bons. usa muito Lovart lá hoje, de geração de Lovart é imagem. muito bom. O Lovart é muito bom. Eu gosto. Eles têm melhorado muito. Eu comecei a usar o Lovart lá no começo, ele era muito inconstante. Tinha coisa que, tipo assim, cara, nota 10, tinha coisa que nada a ver. Hoje ele tá muito bom. Uma outra ferramenta que eu gosto muito é o Higgsfield. Essa a gente já usou? O Higgsfield, dá uma olhada. O Higgs, vocês conhecem o Lovable? Então, a gente usa pra caramba O também. Lovable é maravilhoso. Mas a gente tá usando muito pra Dash. O Lovable pra você criar página, criar landing page, tudo, cara, maravilhoso. Eles foram a startup mais rápida a bater um bi de valuation. Lovable. Ele substitui página de construção de site? Construtor de site? Sim. Você cria o teu site inteiro no Lovable. O site do Dalton Lab inteiro a gente fez no Lovable. Entendeu? Então, assim, nota 10. Nota 10. Você não precisa mais pagar a gente pra fazer site. Mas aí uma outra coisa. Eu consigo ter números do tipo assim, volume de acesso, taxa de clique ou não? Ele vai criar o front. Ele Beleza. vai criar a página. Você coloca uma ferramenta por trás, seja Aí tem diversas ferramentas que você coloca por trás para você ler os dados que estão rolando página, ali. tá bom. Mas a página tá criada, Beleza. você falando, quero uma página assim, 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 assim. Beleza. O Lovable foi a ferramenta de a mais rápida a bater $1 bi de valuation. Foi 8 meses. Tipo assim, um absurdo. Foi a empresa Mas é surreal. a empresa mais rápida a bater $1 bi. Surreal. O Higgsfield, que é essa daí, eles bateram em 6. Quebraram o recorde do Lovable agora. E o que eles são? Eles são uma empresa que eles criaram em cima dos modelos de imagem e de vídeo um monte de frameworks e de templates para você usar. Então você tem acesso a você tem os créditos lá, você tem acesso a praticamente todas as ferramentas de imagem, todas as ferramentas de vídeo. E aí, eu quero um vídeo, igual eu falei, quero um vídeo com uma imagem aérea. Ele já tem um template lá usando tal ferramenta. Então você só bota a tua primeira imagem e tal, ele já tem o movimento da câmera já bonitinho. Cara, o Higgsfield para marketing é vamos nota testar. 10, muito bom, muito bom, vale a pena. Vamos testar. Show, vendas. Vendas. Cara, aí eu vou fazer o merchan, né? Tá, pode fazer. Aí é o Dalton Lab, cara. A gente tá lançando agora o primeiro agente de vendas de ponta a ponta. A maioria das empresas, eles trabalham com agentes de venda na parte de qualificação de leads. Que é algo fácil de fazer, porque é aquilo, é um processinho repetitivo, né? A gente está lançando agora o Dalton, que é o nosso agente, já está funcionando internamente. A gente vai fazer um lançamento bem legal dele, que é um agente de venda de ponta a ponta. Não só qualificar, mas passar por todo o processo de venda, fazer uma abordagem bem feita, levantar as necessidades do cliente, entender o momento, entender onde ele está, experiências passadas. Rodrigo, será que ele tem perfil para ser cliente do Dalton Lab ou não? Apresentar a solução com base nisso daqui. E, se tiver adequado dentro do processo da empresa, inclusive fazer o fechamento. Se for um produto, cara, tá aqui o carrinho, tá aqui o checkout. Se for um serviço, preciso de tais dados, vou te mandar o contrato, como é que a gente segue e tal. Então, um vendedor de ponta a ponta. É o Dalton. Hoje, eu não conheço outra ferramenta assim, de confiança que consegue fazer esse processo de ponta a ponta. SDR você vai achar um monte, é o que tem mais a rodo no mercado. Sim. Mas eu sempre senti falta no mercado de ter esse a jornada completa. End-to-end, cara. Eu queria um vendedor que, beleza, o meu vendedor tá dormindo, tá de noite. Aí chegou um cliente lá da Coreia que quer falar, eu tenho um vendedor ativo ali, que é o Dalton, ele pode seguir com o cara até o processo final, entendeu? Boa, legal isso daí. Uma dúvida, tu usa alguma IA na gestão de mídia paga ou tem delegado isso para as ferramentas? Isso a gente tem, isso eu ainda tô usando um negócio arcaico que é o humano ainda. Né? O humano ainda está me ajudando nessa. Muito porque eu não achei nada ainda pronto. Tá no nosso roadmap. O próximo agente que a gente vai lançar end-to-end é para conteúdo e o outro end-to-end vai ser para mídia paga, para anúncio. Muito por quê? Porque as próprias ferramentas têm melhorado muito. Quando você olha, por exemplo, para a própria Meta, o próprio Google, eles têm começado a dar mais informações, as próprias IAs deles nisso estão sendo bem melhores. Mas o que a gente começou a perceber? O trabalho do humano
ele ainda é um trabalho muito manual, Sim. fazendo a gestão de mídia paga. É um Sim, trabalho sim, muito de sim. apertar botão. É muito difícil você achar, por exemplo, um gestor de tráfego, um cara que ele tem muito mais uma cabeça de head de growth do que gestor de tráfego. O cara começa a pensar campanha, começa a pensar criativo, em vez de simplesmente pensar, vou botar X reais aqui, vou botar X reais ali. Isso a IA vai auxiliar pro cara, Sim. e aí você promove o cara que é o gestor de tráfego para ser o teu head de growth, trabalhando junto com a tua área de conteúdo, falando assim, Sim. Rodrigo, precisamos produzir conteúdo assim pro New Money, porque se a gente acertar a mão naquele conteúdo, a gente vai soltar um anúncio disso aqui semana que vem. Entendeu? Exato. Beleza. Eu também pesquiso pra caramba, ainda não encontrei. Isso daqui, a minha ideia era exatamente fazer essa combinação, né? Essa visão estratégica humana, mais essa operação Isso. através da IA. Pra gente fechar, eu queria que tu desse um conselho de duas formas. Primeiro, como empresário, tem que enxergar a inteligência artificial. E segundo, qual é a IA que ninguém tá usando e que o empresário deveria utilizar? Legal. Muito bom. Eu queria começar pela segunda, mas eu vou na primeira primeiro. Deixa a curiosidade. Deixa eu acreditar. Cara, conselho, empresário. Você tem que enxergar a IA como aliada. Tem muita gente que está resistindo, tem muita gente que a primeira experiência com o IA não foi boa, porque o cara usou o ChatGPT e não foi muito bom. O problema não tá, você tem que entender isso, o problema não tá na IA, o problema tá em você. O ChatGPT ele é o mesmo para todo mundo. Vou dar o exemplo do ChatGPT porque ele é o geral que todo mundo usa. Se você fez um pedido ou uma pergunta para o ChatGPT e ele te deu uma resposta bem aguinha com açúcar, só que eu estou usando ele para melhorar o processo na minha empresa, a gente está tendo acesso a exatamente a mesma ferramenta. Você está usando de um jeito errado. Então, ter um pouco de humildade de entender que, tipo assim, cara, é uma das ferramentas mais impressionantes que já foram criadas na história humana, eu que não estou sabendo usar. Então eu preciso aprender a usar, preciso ver como que isso funciona. Ver ela como uma aliada. É isso que eu acho que os empresários erram, porque quando eu vou falar de IA para muita gente, seja em palestra, seja em treinamento, sempre tem a galera tipo assim, não tá tão bom ainda. Cara, a última vez que você usou foi quando? Tem uns 2 meses. Eu falei assim, irmão, não só 2 meses, era ano passado literalmente, mas é quase uma década atrás quando a gente fala de inteligência artificial. Então, tem melhorado muito. Agora, a ferramenta que eu acho que empresários deveriam estar usando e não estão usando, e aqui no Dalton Lab a gente usa praticamente como a nossa copilota em tudo, é a Manus. A Manus é uma empresa chinesa, ela é uma IA que tem um perfil mais agêntico, então ela não só responde coisas, mas ela cria coisas. Então, por exemplo, o exemplo que a gente deu do teu produto de conselho, a Manus ela não só te daria informação, como ela poderia criar já tudo. Cara, inclusive tá aqui a landing page, tá aqui a estratégia de marketing, tá aqui a estratégia de criativos, tá aqui todo o pitch que a gente vai fazer, ela cria as coisas. Então ela não só te dá a resposta para você fazer, ela faz. Então, internamente a gente usa ela muito para fazer isso. Pô, ontem mesmo a gente tava no escritório, cara, vamos discutir sobre tal coisa. No meio da discussão, cara, a gente podia fazer isso. Pede pra Manus fazer, fecha o computador, ela continua fazendo, a gente volta pra discussão. Então, eu não perco poder humano de, eu tô aqui fazendo. Pede pra ela fazer, pro áudio mesmo, blá, 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 eu queria que você fizesse isso, tá aqui, pum. E volta pro que o humano tem que fazer. Então, a Manus, ela foi recentemente adquirida pela Meta, o que pra mim é uma validação muito grande, porque a Meta, ela tava basicamente olhando, cara, os caras se destacaram muito lá na China, a Meta, pum, comprou. Eu sou muito fã. Os caras são, assim, estão num outro nível, um outro patamar. Sensacional. Cara, primeiro, obrigado. É interessante como a gente falou sobre negócios e como a IA pode potencializar. Então, na minha visão, a pergunta que eu fiz no começo é a pergunta que eu deixo como mensagem agora. Você, como empresário, líder de negócio, você tem que pensar agora 3 pontos principais. Como fazer novo dinheiro no teu negócio? Quanto você precisa lucrar ou deseja lucrar e como é que você vai implantar a inteligência artificial no seu negócio. E aí, com certeza, se eu fosse você, eu seguiria Rodrigo. Qual a tua rede social pra galera acompanhar? O Rodrigo Spínola. Spínola, S-P-I-N-O-L-A. Aí na sua de preferência, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, então tamo em todas. Sendo sincero, eu ia pro Instagram dele, porque todo dia ele traz todo um negócio super prático. Ele sempre pede pra você comentar alguma coisa e ele te manda alguma coisa. Então, aqui é onde eu sugiro que você acompanhe ele, porque realmente é conteúdo de muito valor. Cara, obrigado por você topar estar aqui. Prazer. Sensacional a nossa conversa, que você tenha muito sucesso com o Dalton Lab. Tamo junto. Beleza? Tamo junto. Foi um Show prazer. de bola. E eu quero te parabenizar. Se você ficou até aqui, presta atenção. Essa é a minha ambição. A minha ambição é gerar novo dinheiro para negócios. E quando eu faço esse podcast, é exatamente isso que eu quero fazer. Se você pegar todos esses direcionamentos que o Rodrigo trouxe aqui e começar só a experimentar, poxa, surreal. Agora, se começar a implementar,
mais ainda. O ponto que eu quero trazer é, eu sei que tem empresários que em 2026 ainda não tem um plano de novo dinheiro e que eu preciso te ajudar a fazer esse plano. E aí, Rodrigo, todo mundo que assiste até o final, eu coloco como presente de você falar o seguinte: parabéns, você investiu o teu tempo. Isso aqui é super precioso. Só que imagina você ter um plano de novo dinheiro para o teu negócio, onde eu ou alguém da minha equipe, a gente vai saber onde você está, entender onde você não está deixando na verdade, onde você está deixando de fazer novo dinheiro e como você pode fazer novo dinheiro nesse ano, através de estratégias de marketing, vendas e liderança. Que é isso. No link aqui desse episódio, você pode aplicar, preencher. Se você estiver no momento ideal, a gente vai te convidar e juntos a gente vai construir o plano de novo dinheiro para você. Tá? Obrigado por você ter ficado até aqui. Até a próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, com um novo episódio do Profissional Cast. Até a próxima e vamos junto fazer novo dinheiro.